Olá, nono ano, tudo bem? Vamos continuar o nosso estudo sobre os números irracionais. Hoje a gente vai falar sobre um número irracional bem importante, que é o número π. Já havia colocado um pouquinho sobre ele em aulas anteriores, mas hoje a gente vai também estudar um conceito, tá, relacionado a esse número π, um conceito muito importante, tanto para a gente entender esse número, como para a gente também entender uma relação matemática presente na geometria. Então, nós estudamos na aula anterior, né, aprendemos a encontrar o valor aproximado de uma raiz quadrada, não exata, e hoje nós vamos falar do número mais famoso da matemática, que é o número π. Para isso, a gente vai utilizar alguns conceitos relacionados à circunferência e às partes que compõem a circunferência. Então, aqui, para ilustrar, tem duas figuras, né, que trazem para a gente aí, uma está escrita circunferência e na outra está escrito círculo. Mas o que diferencia uma da outra? Será que circunferência e círculo é a mesma coisa? O que você acha? São a mesma coisa? Será? Então, olha, nós temos uma linha, essa linha fechada, tá? Então, essa linha aqui, ó, fechada. Então, ela tem que todos os pontos que pertencem a ela têm a mesma distância dessa origem aqui, ó, desse centro aqui, ó. Então, esse centro O, que é um ponto aqui interno da minha circunferência, ele tem uma distância para qualquer lado que eu pegar aqui, ó, e qualquer ponto que eu encontrar aqui na circunferência, ele vai ter sempre a mesma distância. Então, esses pontos A, B, C e D, eles são exemplos de pontos que pertencem a uma circunferência. E o ponto O é o centro dessa circunferência. Aí nós temos, né, que o segmento que vai unir o centro, né, a qualquer um dos pontos que pertencem à circunferência, nós chamamos de raio. E a gente vai usar a letra R aqui para identificar esse elemento, tá, da circunferência. Então, nessa circunferência, o nosso raio aqui, ele mede 1,2. Então, só tem aquelas ali? Não, tem várias, ó. A gente teria aqui, ó, do 0 ao B, tá meio tortinho, mas é só para vocês entenderem aqui. Do A até o O, então, se eu pegar aqui uma outra reta daqui para um ponto aqui, ó, um ponto E, eu também vou ter, tá, um raio, tá? Só não repara o fato tá tudo torto, é como se tivesse retinho aí, tá? O que acontece? A gente viu que a circunferência é uma linha e o círculo, o que é? Se eu unir todos os pontos da circunferência, tá? Com todos os pontos aqui no interior, se eu vier aqui pintar tudo isso, eu vou ter um círculo. Então, o círculo é essa parte interna, tá? Que por fora nós temos uma circunferência, uma linha preta, e essa minha linha pretinha aqui, ó, ela também faz parte do círculo, tá? Então, o círculo é a área ocupada pela circunferência e por todos os pontos, né, internos a essa circunferência. A gente costuma trabalhar o conceito de círculo quando a gente vai trabalhar as áreas das figuras planas. Então, o círculo, ele ocupa essa superfície e essa área. O centro e o raio, tá? Eles coincidem com o centro e o raio da circunferência. Ou seja, do círculo quanto à circunferência, o conceito de raio vai ser sempre o mesmo. Então, aqui nós temos um raio. Então, ó, aqui nós temos alguns elementos da nossa circunferência. Nesse desenho aqui, a gente tem os pontos A, B, C, D, E, que são pontos que pertencem à circunferência. No centro, nós temos o ponto O, que é a origem, e nós temos alguns segmentos de reta. Que segmentos são esses? Ó? De A até O, de B até C, de O até D, de O até E. E aí, nós temos que do A até o O, nós temos um segmento, um pedaço de uma reta, e esse segmento aqui é o raio. Se eu pegar do B até o C, eu vou ter uma corda. O que é uma corda? É um segmento de reta que une dois pontos distintos de uma circunferência.
Ah, então quer dizer que o D e o E também é uma corda? Sim, mas ele é uma corda especial. Por quê? Porque ele passa exatamente no centro. E aí essa corda especial a gente chama de diâmetro. Então, um raio é a distância entre a borda do círculo e seu centro. E uma circunferência, a corda é qualquer segmento de reta que liga dois de seus pontos distintos. Então, o centro não é ponto da circunferência, tá? Ele é interno. O ponto, lembrando que lá dentro a gente chama de círculo. A circunferência é o que está circulando, é o que está do lado, né, fechando ali a minha área, como se fosse a cerquinha da minha horta. O diâmetro, ele é uma corda da circunferência, porém ele é uma corda especial. Esse diâmetro é a maior corda que existe numa circunferência, tá? E o que acaba acontecendo? A corda, é possível a gente perceber que ela tem duas medidas de um raio, ó. Eu tenho um raio aqui, do O até o E, e tenho um raio aqui que vai do O até o D. Então, esse meu diâmetro, ele é a soma de dois raios. Então, vamos aqui a um exemplo. Vamos considerar aqui uma circunferência. Nós temos aqui o ponto A, o ponto B, C, D, E e F. O ponto B aqui, ó, ele está representando quem pra gente? O centro, não é isso? Então, esse ponto B é nosso centro ali, ó. Aqui eu não coloquei o O, eu coloquei a letra B. E se eu quiser saber aqui três raios, que raios aqui eu teria? Olha, eu teria do A até o B, tá? Seria um raio, ou seja, de um ponto da circunferência até o centro. Eu teria do B até o C um outro raio, tá? E eu também teria aqui, ó, do B até o D, um outro raio. Tá bom? Se eu quisesse ter mais aqui, ó, poderia unir o B com F. Eu teria um outro raio aqui também, tá? E um diâmetro, qual que seria o meu diâmetro? Olha, é o segmento de reta que passa exatamente pelo centro, ou seja, passa pelo B e vai chegar lá do outro lado. Então, meu diâmetro aqui é do ponto A até o ponto C, e para a gente identificar o segmento de reta, a gente coloca esse tracinho em cima. Duas cordas. Duas cordas são segmentos que unem dois pontos, ó. Eu tenho um ponto E e um ponto F aqui, distintos. E aí o segmento que une esses dois pontos nós chamamos de corda. E qual outro que nós vamos ter, ó? Do ponto A ao ponto C, ou seja, o diâmetro. O diâmetro é uma corda especial, tá? Então, do ponto A ao ponto C, nós também temos duas cordas. E um ponto que não pertence à circunferência, ó, o A pertence, tá aqui. O B não, né? O B tá no centro, então, se ele tá no centro, ele não pertence à circunferência. Ok? Esse exemplo eu coloquei aqui para a gente identificar, acredito que vocês já viram esse conteúdo em anos anteriores. Aqui nós temos, né, um desenho, está presente no livro de vocês, em que eu trago aqui três circunferências diferentes, três tamanhos diferentes. E aí, eu vou imaginar que eu vou cortar isso aqui, ó. Vou vir aqui, vou passar a tesoura e vou abrir isso aqui. Então, o que acontece? Minha circunferência verde, ela vai ter um comprimento diferente da minha circunferência azul. E todas elas vão diferir uma da outra. Por quê? O que nós temos aí? Olha, mas uma é maior do que a outra. Uma eu vou gastar mais material do que a outra. Então, quando a gente estica, a gente tem ali, né, um segmento de reta. Então, tá retinho, a gente baixou ali e ficou pronto ali para a gente poder verificar esse tamanho e verificar que elas têm tamanhos diferentes. Como que eu faço para mim calcular, para mim identificar esse comprimento dessa circunferência? Então, a gente estabelece uma relação, tá? Entre os elementos da minha circunferência, em particular com o diâmetro, tá, da circunferência. E aí, todas as vezes que nós dividimos o diâmetro, tá, ou melhor, o comprimento da circunferência pelo diâmetro, nós vamos chegar a um valor maior que 3. Então, se eu pegar minha moeda aqui, ó, de R$1,
qualquer moeda de R$1 que você pegar em casa, se você medir aqui, segurar aqui uma fita métrica e circundar ela aqui, ó, em volta, você vai chegar a um valor aproximado de 84,9 milímetros. Aí você vem com a régua e mede aqui, ó, passando bem no meio, qual o comprimento aqui, né, do diâmetro, tá? Então, o que vai acontecer? Pegando aí a moeda, a gente vai ter um diâmetro de 27 milímetros. Então, dividindo aqui, ó, 84,9 por 27, a gente vai cancelar aqui os milímetros, a gente vai encontrar 3,1444. Vamos ver aqui um outro exemplo. Também está no livro de vocês. Você pega uma lata de alumínio e medir aqui, ó, o diâmetro dela, e medir a circunferência aqui com uma fita métrica, e fazer a divisão desse comprimento da circunferência pela medida do diâmetro, tá? Que aqui na latinha deu 220 milímetros a circunferência e 70 milímetros o diâmetro. Então, ao fazer essa divisão, nós vamos encontrar 3,1428, ou seja, eu vou encontrar um número maior que 3. O que acontece? O que eu preciso prestar atenção? Que essa medida ela vai depender muito dos instrumentos que eu estiver utilizando, tá? Então, esses instrumentos vão me dar maior precisão. Quanto maior a minha precisão, mais próximo eu vou chegar ali do meu número π. Tá? Nos dois exemplos, a gente dividiu e se aproximou um número maior que 3, aproximadamente 3,14 com 2 casas decimais. Então, a gente verifica com esse fato, né, se eu repetir ele diversas vezes, que todas as vezes que eu dividir a medida do comprimento de uma circunferência pela medida do seu diâmetro, eu vou obter um número maior que 3. Que número é esse? É o número π, tá? Então, ele vai dar sempre o mesmo resultado. E aí, nós falamos que o π é quem? É a divisão, é a razão entre o comprimento da circunferência e a medida do seu diâmetro. E por ser um número irracional, a gente procura trabalhar sempre com 2 casas decimais, tá bom? E essas 2 casas decimais que a gente utiliza é o 3,14. Se eu quiser que você utilize apenas uma casa decimal, eu vou falar, olha, o π vale 3,1. Eu posso chegar para você, olha, o π vale aproximadamente 3. Então, eu vou utilizar o valor que foi dado no exercício, nesse caso aqui, e quando não tiver, né? Quando não tiver o valor do π, eu vou ter que lembrar que eu vou utilizar esse valor aí aproximado, que é 3,14. Então, como que eu vou fazer o cálculo da medida da circunferência? Vamos lá, vamos definir uma fórmula aqui, uma expressão matemática para a gente trabalhar com isso. Então, nós já sabemos que o comprimento da circunferência dividido pela medida do diâmetro é igual a π. Então, vamos considerar o C para comprimento da circunferência, o D para o diâmetro, e aí nós sabemos que, ao dividir, tá, o comprimento da circunferência pela medida do diâmetro, a gente vai ter o resultado que é π. Lembrando, né, que o nosso diâmetro ele tem 2 raios, cabem 2 raios no diâmetro, então o diâmetro é igual a 2 Rs. Então, substituindo aqui as letras que nós atribuímos, C para comprimento da circunferência, D para a medida do diâmetro é igual a π. Como nós colocamos aqui que o diâmetro ele é 2 vezes o raio, a gente vai substituir no lugar do diâmetro, ó. Aqui no lugar do diâmetro a gente vai colocar o valor dele relacionado com o raio. Então, eu tenho comprimento, que é dividido por 2 vezes o raio, que é igual a π. Multiplicando isso aqui em cruz, ó, vou colocar 1 aqui, a gente vai multiplicar, ó, C vezes 1, C. 2R vezes π, 2πr. Por que 2πr? Porque o 2 é um número e o π também é. Então, a gente coloca geralmente os números à frente das incógnitas, tá bom? Então, o comprimento da circunferência, ele pode ser calculado, levando-se em consideração, né, o valor de 2 vezes o π vezes o comprimento do raio da circunferência. Vamos a um exemplo, né? Considere uma circunferência de 3
1,5 centímetros de raio, calcula a medida do diâmetro. Então, quem que é o diâmetro? O diâmetro é 2 raios. Então, eu vou pegar 2 vezes 3,5, 2 vezes 3,5 é 7. E se eu quiser saber o comprimento da circunferência? Bem, o comprimento da circunferência é 2π vezes o raio. Lembrando que π é 3,14, ó. Então, eu vou substituir. E vou também substituir o valor do raio lá na nossa equação. Que nesse caso, o raio aqui é 3,5. Fazendo esse cálculo, né? 2 vezes 3,5 dá 7. 7 vezes 3,14, nós encontramos 21,98 centímetros para uma circunferência que apresenta um raio de 3,5 centímetros. Para dar continuidade aos estudos, eu vou colocar aqui o link de 2 vídeos, tá? 2 links do YouTube, que vocês podem acessar para ver, né, esses elementos e poder verificar ali mais alguns exemplos sobre o cálculo da circunferência. Como não vai dar para você clicar sobre o vídeo para poder abrir o link, tá, vai estar lá nas descrições do vídeo no YouTube. E também eu vou colocar esses links lá na aula virtual sobre a circunferência e o número π, tá ok? Nós temos exercícios para hoje, tá? Todo o conteúdo do livro tá na página 19 e 20. Eu coloquei mais alguns itens, né, para a gente relembrar aqueles elementos da circunferência. E os exercícios estão na página 20. Nós temos apenas 6 exercícios, que é para você calcular o comprimento da circunferência, que é para você calcular o raio, tá? E aí você vai tentar fazer exercício 1 a 6. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato, perguntar, tá? Assim que possível, mais rápido eu tô respondendo, mas não deixem dúvidas para trás, tá bom? E a explicação desses slides que vão estar também lá na aula virtual no GR8, tá? Vai ser salvo em vídeo, tá? E vai estar disponível lá no meu canal no YouTube. Um beijo para vocês, tenham um bom dia de estudos e até a próxima.